Olá pessoal, então vamos para o nosso terceiro vídeo sobre como escrever uma petição inicial de qualidade. O assunto hoje é a redação do direito dos fundamentos jurídicos. Solta a vinheta. Pessoal, então antes de começar a aprender aqui como fazer a redação do direito da nossa petição inicial, por favor, gente, se inscrevam no meu canal. Isso para mim é muito importante. Este ano ainda eu quero chegar na meta de 1000 inscritos. Então vai lá, se inscreva, é rapidinho. Outra coisa também, ativem o sininho de notificações, porque assim, sempre quando eu colocar um vídeo aqui, vocês serão disso notificados. Pessoal, então como vocês já sabem, este é o nosso terceiro vídeo. Nós já falamos sobre a redação do endereçamento previsto no artigo 319 do CPC. Já falamos também sobre como redigir o preâmbulo da nossa petição inicial, previsto lá no inciso 2 do artigo 319 do CPC. Já falamos também sobre a redação dos fatos, previsto no inciso 3, primeira parte do artigo 319 do CPC, e hoje vamos falar sobre a redação do direito dos fundamentos jurídicos, que está previsto na segunda parte do inciso 3 do artigo 319. Vamos lá então? Gente, primeiramente é importante a gente ter bem claro o que é o direito. Bom, a gente já contou a historinha do processo, lembram disso? Lá na parte dos fatos, contamos a história. O que aconteceu para a gente buscar um direito? Pois é, o direito é a consequência jurídica, é aquilo que a gente quer que o judiciário reconheça como o direito do autor. Como é uma consequência jurídica, geralmente aqui no campo do direito da petição inicial, geralmente não, é regra que o autor traga, que o advogado traga jurisprudência, textos de lei. É muito comum porque agora o advogado vai falar assim para o juiz, ó, juiz, aplique essa norma para os fatos e me dê o direito. Então vocês lembram? Aqui o autor ajuizou uma ação contra o réu porque o réu não teria cumprido com o contrato de fabricação e montagem de um imóvel. Então, lá na parte dos fatos, nós já contamos a historinha e o direito é a consequência jurídica disso. O que o autor quer que o juiz lhe conceda. Vamos lá então, começando, como é que a gente vai fazer o título dessa parte do direito na petição inicial? Dê uma olhada aí. 2 do direito. Poderia ser assim também, pessoal? 2 dos fundamentos jurídicos? Poderia, mas é mais comum fazer do direito. Poderia ser assim também, pessoal? 2 do direito com 2 pontos? Pessoal, daí não. Não coloquem, como eu já falei aqui, 2 pontos em títulos. E daí a gente segue para o subtítulo do inadimplemento contratual por parte do réu, resolução do contrato. Lembrando só, hein, pessoal, ele vai pedir, o autor vai pedir aqui a resolução do contrato, por isso eu coloquei esse título aí. Poderia ser assim também o título? 2.1, já que o nosso título do direito está em algarismo romano também? Poderia, mas não é muito comum. Eu colocaria 2.1 se fosse algarismo arábico. Assim, ó, 2 do direito. Daí sim, eu colocaria 2.1 do inadimplemento. Mas, pessoal, vocês podem começar assim o título, nesse caso aí, sem colocar 2.1. Então, o que é que eu vou fazer hoje, pessoal? Ao contrário do que eu fiz na aula passada sobre os fatos, eu vou dar umas dicas de redação para vocês. Não vou ler a parte do direito toda, não. Eu vou me limitar aqui a dar alguns toques de redação, sobretudo sobre padronização, porque isso é importantíssimo para que o leitor não se canse da peça de vocês. Vamos lá para o primeiro parágrafo, então?
De acordo com o artigo 475 do Código Civil, aspas, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir tal. Pessoal, importante, hein? Já estou começando aqui a falar sobre o direito, então eu já joguei aí um artigo de lei. Reparem como eu estou transcrevendo este artigo. Só coloquei aspas e o artigo. Não precisa, gente, colocar aspas e itálico. Vejam como fica estranho. Tem gente ainda que coloca aspas, itálico e negrito. Não dá. Outros ainda colocam aspas, negrito e itálico. Pessoal, esse tipo de coisa não pode ser feita. Atrapalha a leitura. Vocês têm de convencer o leitor com a petição inicial de vocês e não irritá-lo. Basta ali aspas. Sem itálico, sem negrito, sem sublinhado, que fica terrível. Outra coisa, pessoal, reparem que é art. 475. Nunca artigo 475 com artigo por extenso. Vamos dar continuidade, então? Então, olhem só, reparem bem. De acordo com o artigo 475, e eu citei. Agora, eu vou juntar, então, com a parte dos fatos. E aqui, pessoal, é importantíssimo vocês prestarem bastante atenção. Nessa parte da redação do direito da petição inicial, como é que é a prática? Como é que a gente faz? Nós, primeiro, começamos a discorrer sobre o direito, depois nós mesclamos ao final ou no meio. Ou seja, a gente joga o artigo de lei ou a jurisprudência, depois a gente traz os fatos do caso concreto, o que realmente aconteceu no caso, para mesclar o direito com os fatos, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Reparem, citei o 475, depois eu trago um parágrafo assim. Portanto, conforme exposto no tópico anterior, estando comprovado o inadimplemento contratual por parte do réu, que até a presente data não entregou o móvel objeto da avença, a resolução do contrato é medida que se impõe. Repararam, pessoal? Eu trouxe o direito, depois eu trouxe um pouquinho dos fatos também para dar aquela concluída, para o texto ficar bacana. Vamos para o próximo título. Dos danos materiais, porque ele quer a indenização. Lembram? Dispõe o artigo 353 do Código de Defesa do Consumidor, verbis. Reparem de novo que eu estou começando com o direito. O que quer dizer isso? Estou começando com um texto legal, poderia ser uma jurisprudência também. Pessoal, e prestem atenção, eu tenho visto muito mesmo esse erro em petições iniciais. Olhem só como eu tenho visto nas peças. Pessoal, mas reparem como eu escrevi, vejam de novo. Dispõe o artigo 35.3 do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu tenho visto muito em peças assim. Art. 35.3 do Código de Defesa do Consumidor. Sem a vírgula depois do 3. Isso não pode. O 3 ali, gente, é aposto. E aposto sempre deve vir entre vírgulas. Então, cuidado, hein? Vamos fazer bonitinho assim. Dispõe o artigo 35.3 do Código de Defesa do Consumidor e a gente transcreve o Código de Defesa do Consumidor. Reparem que eu coloquei em negrito só na parte importante. Aqui eu já quero chamar a atenção de vocês também, porque, gente, negritem só a parte necessária da transcrição. Se vocês negritarem toda a parte, na verdade vocês estão dizendo para o leitor que nada é necessário, né? Se vocês negritam toda a transcrição, quer dizer que tudo aquilo ali não é importante. Então, quando vocês negritam só alguma parte da transcrição, vocês dizem para o leitor, preste atenção, essa parte aqui é necessária porque, afinal de contas, ela está destacada do restante da transcrição. Então, depois da transcrição, eu continuei e, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, de novo, hein? Só entre aspas. Como já consignado, olha só, pessoal, agora eu estou trazendo a parte dos fatos
para juntar, né? Para tirar uma conclusão aí. Como já consignado, o autor adimpliu com o contratado, antecipando ao réu a quantia de R$ 3.600, mas este não cumpriu com sua parte, uma vez que não efetuou a fabricação nem a montagem do móvel objeto da lide na data aprazada. Pessoal, vejam como tá legal ali, né? Uma vez que não efetuou a fabricação. Como é que eu tenho visto nas peças? Mas este não cumpriu com a sua parte, não efetuando a fabricação nem a montagem, mas fica muito feio. Continuando. Tem direito, pois, o demandante ao ressarcimento da quantia paga devidamente atualizada em razão do inadimplemento contratual por parte do réu. Pessoal, agora aqui uma observação interessante sobre como fazer parágrafos em peças jurídicas, em petições iniciais. Vejam a ler. A gente começa um parágrafo com como já consignado e depois tem direito, pois, o demandante ao ressarcimento. Em tese, pessoal, estes dois parágrafos poderiam ser escritos em um só e ficaria assim. Olha só, como já consignado, tem direito. Poderia juntar. Pessoal, prestem atenção aqui agora. Como nas peças jurídicas a nossa intenção é convencer o leitor, quando a gente faz parágrafos muito longos, a atenção do leitor é abstraída. O que o parágrafo indica? O parágrafo indica para o leitor que aquela informação destacada naquele pedaço de texto é importante. Então a forma do parágrafo por si só já é carregada de significação. Com um parágrafo, vocês estão dizendo para o leitor, leitor, essa parte do texto é importante. Então, quando vocês fazem parágrafos pequenos, vocês estão dizendo para o leitor que toda a informação é importante. E tem outro lado também, né, pessoal? Isso, quando vocês fazem parágrafos pequenos, vocês não cansam a leitura, tá bom? Então, em tese, aquele parágrafo ali grande estaria correto, tá? Porque, afinal de contas, é uma informação só trazida, é um raciocínio só, mas aquela noção que a gente aprende na escola de fazer tópico frasal para depois desenvolver a ideia contida nele no restante do texto, não se aplica à redação de peças jurídicas. Isso é muito importante vocês colocarem na cabecinha de vocês, gente. Na redação da petição inicial, ou de qualquer peça jurídica, na verdade, vocês devem desenvolver, vocês devem fazer pseudoparágrafos. Vocês podem muito bem trazer a informação principal num parágrafo e depois desenvolver essa informação em 5 ou 6 parágrafos curtos abaixo. É legal, o texto fica muito claro, não cansa o leitor. Então, por isso aí no texto, eu optei de fazer esses 2 parágrafos separadinhos, um começando com como consignado e outro começando com tem direito. Continuando, dos danos morais. Lembrem-se que ele pede indenização, né, por dano material e compensação por dano moral. Vamos lá, dos danos morais, conforme prescreve o artigo 186 do Código Civil, de novo, apenas me limitei a transcrever entre aspas, é sabido que o conceito de dano moral é vago, fluido. Reconhecem e advertem os doutrinadores e os tribunais que, daí eu citei ali uma doutrina, depois eu citei jurisprudência na letra B. Aqui eu só chamo a atenção de vocês, pessoal, para padronizarem o texto. Coloquem RESP número, então coloquem RESP número sempre. Não vai colocar, ora, RE maiúsculas e depois trazer RE minúsculo. Tragam o RE em maiúscula sempre. A toda evidência, não se pode entender que os fatos narrados nesta inicial constituem mero dissabores. Vejam que aí já estou começando a mesclar o direito com o fato.
O autor contratou com o réu a fabricação de montagem de imóveis e os daria à sua filha como presente de Natal, tal. Olha só, aí eu já estou começando a trazer os fatos. E, de novo, a questão da paragrafação está acontecendo aqui. Eu poderia muito bem trazer o parágrafo que começa com a toda evidência com o autor, trazer coladinho, mas não. Separei para a informação ficar mais clara para o leitor. Continuando. Nesse exato sentido, em julgamento recente e muito semelhante ao exame, decidiu a quarta Câmara tal. Pessoal, reparem aí, meu texto não tá feio, o texto está, ó, eu só coloquei ali recente e muito semelhante negrito sublinhado, mas foi só aquela parte, não tá o texto todo negritado e sublinhado. Depois, de novo, na transcrição da jurisprudência, eu só trouxe o negrito e sublinhado na parte importante. Colhem-se também da mesma corte. Pessoal, muita atenção aí. Aí é colhem-se. Porque, reparem, vocês vão transcrever mais de um precedente, mais de um julgado. Se fosse apenas um julgado, seria colhe-se, ok? Uma dica esperta para vocês aí. De novo, então, eu estou trazendo negrito e sublinhado só na parte importante. Uma coisinha que eu queria destacar para vocês aí também, ó. Reparem, 21/10/2015, com hífen, hein? Façam sempre assim, porque embora esteja correto o uso de barras e de pontos aí nas datas, uma vez que vocês usam o hífen entre os números, usem sempre, tá bom? Para ficar padronizado. Veja-se, portanto, que é devida a compensação por danos morais em casos semelhantes ao ora trazido a julgamento. Gente, outra dica esperta para vocês é deslocar as conjunções pelo texto. Isso é muito importante. Tem um efeito retórico muito forte. Olhem só, escrever assim, veja-se, portanto, que é devida a compensação por danos morais, é bem diferente do que escrever, portanto, veja-se que é devida. Quando vocês trazem o portanto depois do veja-se, o texto assume um caráter argumentativo muito mais forte. A conclusão trazida pelo portanto assume um viés retórico muito bacana e é legal, então, vocês deslocarem as conjunções pelo texto. Podem fazer isso também com as adversativas, todavia, contudo, que o efeito também fica bem bacana. Então vamos continuar aqui. Excelência, a conduta antijurídica e ilícita do réu. Olha só, eu estou trazendo os fatos aqui para mesclar com o direito. Próximo parágrafo. Diante disso, é que vem o autor requerer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$5.000 como forma de compensar o autor pelo dano moral sofrido. Gente, muita atenção aqui agora. Antes da vigência do novo CPC, a gente poderia pedir compensação por dano moral de forma genérica. A gente poderia deixar ao arbítrio do juiz o quantum da compensação, o valor da compensação. No novo CPC, segundo o artigo 292, inciso 5 do novo CPC, nós temos que trazer o valor que a gente quer, porque isso aí vai influenciar no valor da causa. Por isso, cuidado, hein? Quando forem pedir compensação por dano moral, vocês já devem trazer o valor. Aí, no caso, o valor que o autor está pedindo é de R$5.000. Então, vejam novamente, né? Diante disso, é que vem o autor requerer a condenação do réu ao pagamento do valor de R$5.000. Então foi isso, pessoal. Acabamos a parte da redação do direito da nossa petição inicial. Na próxima aula a gente vai ver como redigir os pedidos. Será o nosso último vídeo dessa série de como redigir uma petição inicial de qualidade. Pessoal, de novo, se inscrevam no meu canal. Eu quero chegar este ano ainda a 1.000 inscritos.
Se gostaram do vídeo, deixe o like também, é muito importante para mim. E outra coisinha, se vocês ainda não me seguem lá no meu Instagram, me sigam diariamente. Eu posto coisa nova, material novo, sempre com o intuito de ajudá-los na redação de peças jurídicas de qualidade. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.